Mas hoje em dia ele também é a favor de também proibir discurso comunista, porque é tão ruim quanto o nazismo. Não Mas acho. é a teoria da ferradura, né? Que é um absurdo político, né? É um absurdo político. Eu acho que a Numa teoria, democracia eu é um acho que absurdo a teoria da ferradura ela só não. A teoria da ferradura... Eu posso não tô sabendo da teoria da ferradura. eu posso ser até Explica aí. O dia inteiro. mano. Explica aí. podem não tô até pegando isso achar aí. estranho o que eu vou falar, mas assim, a teoria da ferradura é que os dois polos, né, a extrema direita e a extrema esquerda, elas são Elas se aproximam. elas são dois lados de uma ferradura, mas que no final elas se aproximam lá no ponto. A extrema é muito parecida com a outra extrema. Eu acho meio absurdo. Em parte, sim. Então, mas aí você desconsidera também o extremo centro, por exemplo. Que existe. Assim, não vamos nem entrar na questão... Não, mas, o extremo centro tem as características de extremo semelhantes. Não, mas a questão da teoria tá da no centro, ferradura, não. ela se dá Não é? pela dicotomia entre esquerda e direita, entendeu? O que é extremismo? Vamos lá. Porque hoje em dia muita gente Eu traz visões diferentes. não utilizo o extremismo como conceito para a esquerda, eu trabalho com esquerda radical, porque não acho que seja extremismo você querer combater o mal pela Com raiz. certeza. Mas a extrema direita seria basicamente aquilo que se aproxima do reacionarismo, do Por que você não fala um fascismo. pouco da extrema esquerda? Acho legal você Ele falar. falou que não Eu sei que ele não vai, mas eu quero que você fale. Da extrema esquerda? Existe eu a entendo esquerda. como esquerda radical. Todo mundo que é de esquerda radical se intitula esquerda radical, não extrema esquerda. Porque se você faz parte daquele grupo, você não entende aquilo ali que você está defendendo como extremismo. Você quer cortar o mal pela raiz. Então, por exemplo, o que seria uma social-democracia, que não é a extrema esquerda, é a esquerda moderada? O cara quer mudar por cima, ou seja, o sistema já foi construído, agora com o panorama que a gente tem, vamos reformar isso que nós temos. Agora, quando a gente tá falando de esquerda radical, falando, não, pera, tá tudo errado desde o começo, vamos acabar com isso aqui, cortar pela raiz e criar outra coisa. De que forma? Através da revolução. Eu acho que... E você acha que numa democracia a gente tem que aceitar isso? A gente tem que aceitar esse tipo de discurso? É porque existem duas linhas, né, dentro do comunismo que trabalham isso que você está me perguntando. A gente vai ter uma linha que vai trazer que a revolução tem que ser feita, independentemente da adesão. Ou seja, eu tenho 30%. Que é mais ele. Eu tenho 30% da população que acredita que a revolução tem que ser feita. Então vamos fazer. E o processo de democratização se dá após a revolução. A prioridade é fazê-la, independentemente da adesão das pessoas. A gente não vive numa democracia hoje. Democracia hoje no Brasil? De fato? É. Não. Não, a gente vive ou não? A gente não vive uma fato, democracia Não, plena, tudo não. bem. Tô com você. Pleno, Eu não. também A acho gente que não, não por vive- motivos diferentes. A gente mas eu não também vive uma acho que não. democracia plena. Não vive Não, uma óbvio, democracia plena. plena nem fudendo, mas eu acho que é por Nenhum motivos país vive diferentes. uma democracia plena. Eu inclusive. acho que Concordo, por acho Acho que motivos nenhum país diferentes. viveu uma democracia plena na não. história. Não mesmo. correto. Lula não errou quando falou que a democracia É era relativa, concordo 100% também. Ele acho. não, obviamente que ele não quis Até falar porque dessa forma, mas ele não errou. a mobilização dos conceitos, ela muda conforme o tempo, entendeu? Então o entendimento de fascismo há 100 anos, o entendimento de fascismo hoje é diferente. Isso até dentro da Sim. academia. Mas... E tem a outra linha que vai trabalhar que, tipo assim, a partir do momento em que eu tenho maioria das pessoas, em que o comunismo já é algo que está internalizado, que o pessoal acredita nisso, aí eu faço a revolução porque eu estou de acordo com a maioria, tá ligado? Mas são duas linhas É diferentes. uma linha mais maoísta. Que é uma linha mais maoísta e a primeira linha seria mais marxista-leninista de... E eu acho, hoje em dia eu já falei isso pro Chico, eu não sei se ele ainda tá um pouco decepcionado comigo por causa dessa minha fala, mas eu já falei isso pro Pedro também, que eu não me considero mais socialista, comunista, no sentido pleno da palavra. Hoje em dia eu me considero muito mais, primeiramente, um anti-imperialista. Anticapitalista. Nossa senhora! Não, um anticapitalista, né? Qual que foi o problema dele falar de imperialismo? Eu não entendi Não, eu também. só Não, porque confundi. ele me parece um idiota. Mas eu acho 1970. Mas eu acho sou interessante anti-imperialista, né? pegar essa fala, não do anticapitalismo, mas do anti-imperialismo, porque é muito perigoso você falar que você é anti-imperialista apenas. Porque Sim, com a certeza. gente tem exemplos históricos de revoluções que têm caráter apenas anti-imperialista e não socialista, que se tornam verdadeiras... A própria a Rússia Venezuela. hoje, a Rússia hoje em dia, você pode considerar que é um país que se diz anti-imperialista e não tá nem perto de uma revolução. ou algo Hoje em do dia tipo. acho que eles nem se dizem mais. Mas assim, Nem rola o meu mais ponto é esse que discurso. eu Ué, digo cabeça, antica- você é meio imperialista, eu tô louco? Eu tô cometendo algum Não, você não tá conceitual? louco. Não, não tá Tá louco, louco, mas de é certa que forma, você não. É justamente esse ponto. O problema é a pessoa que. Essa nação, essa unidade, que se identifica apenas como anti-imperialista. A Rússia não é nada, nenhum parâmetro de porra nenhuma, entendeu? Ninguém quer. Eu espero que ninguém queira se inspirar no que a Rússia é hoje em dia, entendeu? Não é imperialista, eu vou pensar aqui. Mas assim, eu digo isso porque eu já me perdi um pouco, mas eu acho que sim, hoje em dia
a revolução ou qualquer coisa... A revolução, né? Mesmo não sendo socialista, eu ainda acredito em revolução para revolucionar o sistema que a gente vive hoje em dia. Eu acho que o que eu tenho como certo é que a gente tem que superar o capitalismo. É porque eu acho que uma das principais diferenças entre a linha do Cauã e a minha, não sei se eu estiver errado, você me corrige. Tudo bem? É que eu sou um cara que acredito muito no materialismo do socialismo mesmo, nas experiências que aconteceram. O que o socialismo se tornou. Muita gente fala, os escritos do socialismo são maravilhosos, mas a prática é uma bosta. Cara, eu acho a prática do socialismo tem erros em vários lugares, mas eu acredito que tem... Cara, você pegar e falar assim, a União Soviética não deu certo. Essa é uma fala do Jones Manuel, mas que eu acho perfeita. A União Soviética resolveu problemas nos anos 60 que o Brasil tem até hoje. Você quer falar que isso não deu certo? É. Em 40 anos Mas de é que programa? Não você dá tá pra falar que não relativando deu muito certo. que é dar certo e errado. É, não dá pra Resolver falar de problemas forma. não é dar certo. Não, mas o que é dar certo? Mas Isso é, eu tô querendo- uma essa é a então, questão. então vamos colocar num ponto de estágios, então. O estágio de infraestrutura e de boa condição de vida, de desenvolvimento econômico que a União Soviética alcançou, tá anos-luz na frente do que é o Brasil hoje. E eu acho que a retórica de que... O Brasil é um tipo, Estados fudido. Unidos O Brasil deu não certo. tinha que ser tomado Os como Estados Unidos deu referência. certo? Concordo. Qual é o referencial? Não, eu tô te perguntando, se você Na minha acha... visão, ó, na minha visão, não. Tudo Na bem. minha visão também não. Na Os situação deu Estados certo. Unidos, em 1920, resolveram milhares de problemas que o Brasil foi resolver É. 70 anos depois. Mas a bolsa, Entendeu? os Estados Eu Unidos sei, eu ficou só em tô- extrema eu não acho- pobreza em eu não acho que os 1929. Estados- Eu não acho que os Estados Unidos Estourou é a o país bolsa ideal. lá, tava todo mundo Mas passando fome. Eu estou te falando. Não, e por isso que eu falei 20, não 29. Não, mas é por isso que não dá, pra categorizar algo como deu certo ou errado. Então, Porque mas você tá tem muito uma categorizando retórica de a tipo, União a União Soviética Soviética como não deu certo porque ela acabou. Eu não falei que tá, não deu então certo, o mas não dá pra capitalismo falar em que deu Cuba certo. não deu certo. A gente pode Entendeu? afirmar também que o socialismo Acabou. funcionou porque na União Soviética, ó, você viu o que aconteceu, acabou. Tá, então o capitalismo também não deu de certa forma certo, porque em Cuba até hoje tem um Quando você não governo consegue nem socialista. mentalizar o que ia dar certo, eu acho Exato, que o não bagulho- tem- não tem acho- como Eu categorizar. não tô Eu querendo acho que dizer não que, tem tipo assim, como a União Soviética categorizar. deu certo. Tô querendo dizer que existe uma retórica muito grande do fracasso do socialismo. E eu tô querendo dizer que, tipo assim, existiram desenvolvimento de coisas dentro do socialismo que são muito valiosos pra humanidade, tá ligado? E é isso que eu penso, assim. De certa forma, a experiência cubana é uma coisa que me encanta muito, É, principalmente não. pela questão de resistência, de... Cara, hoje a gente tem... O socialismo tá fudido no mundo, a gente quase não tem país socialista e Cuba se mantém em pé mesmo com pouquíssimos recursos que tem e sofrendo um embargo econômico estadunidense bizarro, né? Ah, sim. E isso me encanta demais. E você pega, por exemplo, Cuba, antes a concentração de riqueza era muito grande, muito latifúndio, influência americana, então, ou seja, começou com o caráter de revolução anti-imperialista e depois se tornou socialista. E você vê o senso de coletividade das pessoas é um bagulho muito louco. A mudança do... Mano, vou usar uma palavra marçal aqui agora, total. Mudança de mindset das pessoas, tá ligado? Da pessoa que, tipo, ter o olhar do coletivo. Fazer uma comparação bizarra aqui, mas, por exemplo, tipo, aldeia indígena, tá ligado? O cara nasce e ele não tá pensando por ele mesmo. Tudo que ele vai fazer é uma visão coletiva. E eu acho que o socialismo é muito sobre isso. Porque enquanto você olhar pra experiência socialista com o olhar individual, você sempre vai achar uma merda. Porque se você olhar como indivíduo, você sempre vai sair perdendo você mesmo. Ainda mais se você for privilegiado no capitalismo. Porque se você tá falando de uma pessoa que não tem o que comer agora, o socialismo pra ela é uma benção, entendeu? Mas se eu for numa pessoa da Estônia, por exemplo, que sofreu muito com a União Soviética, a visão dela é muito diferente. Por exemplo, ela vai te falar coisas diferentes do que o cidadão, talvez, de Moscou vai te falar da União Soviética. Entendeu? Na Croácia o pessoal tem muita gente... Mas na Estônia, na Letônia, não é assim que Não, funciona. tudo bem. São completamente diferentes. então- Países camponeses, países com uma economia muito agrária camponesa, não Mas- tiveram esse deu certo da União É Soviética. óbvio, mas, não deu mas certo países pra eles, como a entendeu? Croácia... Que A gente vai relativizar porque a Croácia, porra, pelo amor de Deus, Você tá falando da cara. Você Estônia, quer uma viado. comparação básica? O quê? Pega a pessoa que mora em Florianópolis e a pessoa que mora em Santarém, no Pará. O quê? Pra ela o capitalismo funcionou, porra. A Muito pessoa que bem. mora em Não, Florianópolis... de forma, é o que eu tô falando. De forma alguma, o fato de a pessoa na Estônia falar que a União Soviética não deu certo não é a prova cabal de que ela não deu certo. Mas a gente falar assim, não, a visão, a gente começar a comparar as visões de mundo de pessoas que com privilégios diferentes e, mano, raízes históricas completamente diferentes, no fim, não vai chegar a praticamente porra nenhuma. A gente não vai resolver nada comparando
processos históricos das pessoas, mano. Comparando que, tipo assim, peraí, vou pegar aqui o Bobson de Balneário Camboriú e vou conversar lá com o Gerenilson de São José do Maranhão, sei lá. Tinha uma ponte chamada Porra, esse cara vai São José do Maranhão. sei lá. São Luís. Não é isso. Eu quis falar uma cidade- São José em Maranhão. Eu quis falar uma cidade É o interiorana. São José que mora no Maranhão. Não é. Eu quis Canoa falar de uma quebrada. cidade... Santo José. Imagina uma É. cidade interiorana no Maranhão. É isso, entendeu? Pega o Gerenilson que Feira de mora lá, Santana, na e o Bahia. Bobson que mora Detalhe aqui que em São Balneário José do Camboriú. Maranhão não é. A visão de mundo dos dois vai ser completamente diferente.